Meu nome é José Simão, sou especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa aqui da Dr. Olho. Hoje a gente vai falar de cirurgia refrativa a laser. A cirurgia refrativa ela é indicada para aquelas pessoas acima de 18 anos, idealmente abaixo de 40. Então é um intervalo entre 18 e 40 anos, desde que o grau também esteja estável, que o grau não tenha mudado acima de meio, por exemplo, em um ano. A gente começa a operar pacientes com grau a partir de 0,75 ou 1. Pode ser de miopia, hipermetropia, astigmatismo, independente deles. Falando especificamente de miopia, a gente pode começar a operar a partir de 0,75. E aí alcançando até graus elevados por volta de 10, 11 às vezes. Isso tudo vai depender, claro, da espessura da córnea do paciente. Independente do grau do paciente, é muito difícil zerar. O que a gente tem como objetivo na cirurgia refrativa é alcançar uma visão próxima ou de 100% e que o paciente fique relativamente independente do óculos. A grande maioria não vai precisar do óculos, a não ser mais à frente, e aqueles pacientes que têm um grau muito elevado, pode ser que fique um grau residual, um grau bem menor do que ele tinha antes. Fiz minha cirurgia com 28 anos. Eu nunca mais vou precisar usar óculos? Voltando nas indicações, por que a gente opera o paciente até 40 anos? Justamente porque esse é o período de estabilização do grau, antes do paciente começar a ter a presbiopia. Então a gente opera um paciente, por exemplo, entre 25 e 30 anos, ele vai ter um grande tempo, 10, 15 anos aí talvez, sem o uso do óculos. Independente de operar ou não, por volta de 40, início da presbiopia, o paciente começa a ter uma queda da visão para perto. E aí ele precisa retornar ao uso do óculos. Hipermetropia, então. Para quem tem hipermetropia, como que funciona a indicação? O paciente com hipermetropia também pode começar a operar a partir de 0,75, só que ele tem um alcance menor. A gente só consegue operar até no máximo 4,5 de hipermetropia. Por quê? Porque você tem uma hipertrofia muito grande do epitélio e aí ele pode... o grau volta, né? Então, o hipermétropo ele sempre tem uma chance maior do grau voltar e porque você tem que encurvar muito a córnea. Como que funciona a cirurgia no hipermétrope? A gente aplica o laser na periferia da córnea, bem onde estão, próximo à região onde tem a maior concentração de células. Então, bem na periferia. Isso a gente faz o quê? Que ela encurve. Você cria uma curvatura maior para conseguir reduzir esse grau. A gente não consegue fazer muito isso, por isso que o grau vai até no máximo aí 4,5. Por ser uma área muito próxima das células, ocorre também um crescimento rápido aqui nessa região. Então o paciente pode voltar a ter o grau. A gente também consegue operar o astigmatismo na cirurgia refrativa, tanto ele junto com a miopia quanto com a hipermetropia. O grau também varia entre mais ou menos 0,75 até por volta de 4, 5 graus. O paciente também que só tem astigmatismo pode operar ele, independente se tem miopia ou hipermetropia. Então, para organizar, a miopia a gente consegue operar de 0,75 até por volta de 10, 11 graus. Hipermetropia e astigmatismo, pouco menos, de 0,75 até 4,5, 5 graus. E a idade, aquela faixa entre 18 e 40 anos. E quem é o paciente que não pode operar? Aquele que tem o risco de desenvolver uma ectasia da córnea. O que é isso? A córnea tem uma estrutura de colágeno e aí, se essa estrutura for muito fraca, acontece durante o laser ali um maior enfraquecimento, gerando uma ectasia na córnea, por exemplo, desenvolvendo um ceratocone. Por isso é importante os exames pré-operatórios. Através deles a gente consegue avaliar a espessura da córnea, como é o astigmatismo, se ela é frágil ou não, propensa a desenvolver um ceratocone. No consultório, antes dos exames do pré-operatório, já dá para saber, já tem alguma coisa que diga que o paciente não pode fazer a cirurgia? Durante a primeira avaliação do paciente no consultório, a gente consegue ter um pouco de noção se o paciente tem alguma dessas contraindicações. Alguns sinais durante o exame físico, como alguma estria, alguma cicatriz na córnea, leva a gente a pensar já que é contraindicado esse procedimento. E isso antes de pedir os exames pré-operatórios. Só problemas na córnea contraindicam a cirurgia ou se o paciente tiver algum outro problema no olho, ele também está proibido de fazer? Além da avaliação da córnea, a gente também tem outras contraindicações, tanto relativas quanto absolutas. Na
conjuntiva, por exemplo, se o paciente tiver algum processo alérgico, inflamatório, algum tipo de infecção como conjuntivite, a gente contraindica, mas num primeiro momento até ele tratar esse quadro. Outro tipo de contraindicação, por exemplo, absoluta, é o paciente que tem um grau alto, né, um alto míope, e ele tem na retina algumas alterações. Pode ser que ele tenha uma rotura, pode ser que ele já tenha um descolamento e ache que a visão está ruim por causa do grau. É outro tipo de avaliação que a gente também faz. A saúde como um todo do paciente, ela é levada em consideração. Algumas medicações que o paciente toma podem interferir no resultado da cirurgia. O paciente que é diabético não está muito bem controlado, o paciente que tem uma doença autoimune, que já tem um olho seco, pode vir a ter uma complicação maior durante o pós-operatório. Então ele é levado em consideração uma saúde como um todo, não somente ocular, para o candidato à cirurgia refrativa. Depois de passar pela primeira avaliação e o paciente se enquadrar em todos os quesitos que a gente busca para a cirurgia, a gente solicita os exames pré-operatórios. Dentre eles, a gente tem o mapeamento de retina, Pentacam e a microscopia especular. O mapeamento de retina, a gente busca alguma lesão na retina que propicie um descolamento. Então, a gente procura alguma rotura, algum tipo de degeneração que a gente deva fazer um tratamento pré-cirúrgico, com laser, por exemplo, para continuar. O Pentacam, ele vai dar todos os detalhes da córnea. Então, ele vai conseguir falar o astigmatismo, vai dar a espessura, se a córnea é frágil ou não, compara com toda a população para saber se você está ali na média, se é acima, se é abaixo, em questão de estrutura e fragilidade. Tudo isso também para uma cirurgia segura. E a microscopia é para a gente saber como estão as células da córnea. Se tem uma contagem boa, se elas têm um padrão de desenho e formato compatível com as células hexagonais. Dentre esses exames, o Pentacam é que vai dar realmente a direção para a gente. Conseguimos tirar bastante grau desse paciente porque tem uma espessura boa? A gente não consegue operar esse paciente porque a espessura é menor. Em relação à primeira avaliação para a cirurgia refrativa, a consulta é quase parecida com a consulta geral para um óculos, por exemplo. A diferença é que a gente avalia o grau de diferentes maneiras. Então, primeiro a gente faz com o paciente, que a gente refere uma refração dinâmica, que é sem o uso do colírio. Depois a gente faz uma outra refração, que é a refração estática, que a gente usa colírio para ter ação dos músculos e ver o grau real daquele olho, daquele paciente. Uma terceira avaliação depois, a gente compara o grau do paciente com o uso do colírio, só que ele sem o efeito do colírio. Então, o paciente sem colírio, só que usando o grau que foi obtido através do colírio para ver se tem uma compatibilidade, se ele vai aceitar bem aquele grau e se é o melhor a ser corrigido. Depois que faz o pré-operatório, demora para marcar a cirurgia? Depois que o paciente faz os exames pré-operatórios, retorna para ter uma última avaliação, a gente consegue marcar a cirurgia fácil. Em torno de uma semana no máximo, a gente já consegue estar operando esse paciente. No dia da cirurgia, o paciente vai manter a rotina dele normal, exceto fazer uma alimentação, tentar evitar ali umas 3, 4 horas antes do procedimento, fazer alguma alimentação pesada. Ele não precisa fazer um jejum prolongado. A anestesia para esse tipo de cirurgia é uma anestesia tópica, ou seja, ela é feita somente com colírio. A gente precisa ter o paciente acordado, então durante o procedimento a gente conversa, tem uma interação, porque eu preciso que esteja focado com a atenção no laser. Não pode ter algum desvio. Quando o paciente recebe uma sedação profunda, o olho ele tende a desviar e isso prejudica a cirurgia. Por isso que a gente faz acordado. Caso o paciente durante o procedimento sinta desconfortável e mude a posição, o laser tem um sistema que ele rastreia todo o movimento do olho. Se ele faz um grande movimento e pode correr o risco de sair da zona de ablação, a zona que a gente está moldando o grau, o laser é interrompido automaticamente. O paciente então está apto à cirurgia. Qual método ele vai utilizar? Ou seja, qual cirurgia refrativa ele pode fazer? A grande maioria dos pacientes realiza ou PRK ou LASIK. Qual é a diferença? Durante o procedimento de PRK, a gente faz uma desepitelização, ou seja, a gente tira uma primeira camada superficial da córnea. Isso pode ser com o uso de álcool, pode ser com o uso de algum instrumento que a gente raspa ou até mesmo com o próprio laser. Depois a gente chega na segunda camada, que é o estroma. É ali que a gente vai moldar o grau. Isso varia em média aproximadamente 40 segundos a 1 minuto, dependendo do grau do paciente, até todo esse procedimento. Diferente do LASIK.
O LASIK, aqui na clínica, a gente usa o laser de femtosegundo. São 2 tipos de laser, então. O primeiro, ele vai aplicar um laser cortando a córnea, criando uma aba, né? Criando aqui um flap, como se fosse uma tampa de laranja. Faz essa abertura. Aí, o segundo laser, aplica o laser naquele mesmo estroma para moldar o grau. Finalizou, a gente volta com a película que a gente tinha retirado para a posição dela. É cirurgia um pouco mais demorada, talvez aí em torno de 5 minutos a 3 cada olho. Qualquer pessoa pode fazer qualquer técnica? O paciente pode escolher qual técnica ele vai fazer, se é LASIK ou se é PRK? Quando o paciente retorna com os exames pré-operatórios, a gente consegue ter uma noção melhor e aí sim definir qual tipo de técnica vai ser. Nem todo mundo pode fazer o LASIK. Você precisa ter uma estrutura mais forte. Como eu disse, a gente corta. Quando você corta, você fragiliza mais a córnea. Então, o paciente que tem alguma fragilidade, alguma irregularidade já posterior, lá no fundo da córnea, a gente tende a contraindicar, sendo mais seguro realizar o PRK. O PRK, a grande maioria dos pacientes pode realizar. Comparativamente, as 2 técnicas, você tem a mesma qualidade, o mesmo resultado final após um certo tempo, em torno de 3 meses. Elas se equiparam. O LASIK você consegue ter uma recuperação visual mais rápida. Em torno de 2 a 3 dias, a sua visão já é muito boa, porque você evitou fazer aquela descamação superficial. No PRK não, ele leva um pouco mais de tempo. Aproximadamente 1 semana, 10 dias, a sua visão já começa a ser legal. Falando um pouco mais sobre segurança, o PRK ele acaba sendo um pouco mais seguro do que o LASIK porque você diminui procedimentos. Como a gente faz essa descamação superficial com laser, você acaba não criando nenhum corte. Com isso você tem uma única estrutura para você aplicar o laser. Então você não precisa reposicionar nenhuma parte ali. Diferente do LASIK. Quando você faz esse corte, alguns lugares utilizam lâmina ou até mesmo laser. O que pode ocorrer? Consegue cortar, só que corta tudo. E isso é ruim porque a gente tem que reposicionar. Ou então, quando vai cortar, o próprio laser pode perder um pouco de vácuo e aí você corta irregular, corta com algum buraco que a gente chama de buttonhole. E aí isso é algum tipo de complicação durante o procedimento. Quando acontece algum tipo desse de complicação na confecção do flap, né, que é a tampinha, a gente reposiciona, espera cicatrizar, mais ou menos em torno de 1 mês, talvez, isso varia de acordo com a complicação que foi, a gente reopera esse paciente. Então vamos organizar. PRK, anestesia tópica, procedimento somente com laser, sem nenhum corte, em torno de 40 segundos a 1 minuto por olho. Pós-operatório, você sente um pouco mais de desconforto por causa dessa queimação superficial, pode sentir dor, sente um desconforto maior com a luz, parece que tem alguma sensação de areia dentro do olho. Diferente do LASIK. LASIK também é anestesia tópica, somente com colírio durante o procedimento. Aproximadamente 3 a 5 minutos por olho e o pós-operatório mais tranquilo porque você não tem essa queimadura superficial. Então você não sente tanta dor, mesmo que a luz possa te incomodar um pouco, você não tem esse desconforto da dor. Independente da técnica, com 3 meses o resultado é igual para as 2. Independente da técnica, o paciente ele precisa usar colírios pós-operatórios, então a gente vai usar antibiótico, anti-inflamatório, lubrificante, tudo isso para acelerar e melhorar a recuperação visual. Uma coisa que pode ser feita que ajuda muitos pacientes que realizaram PRK é realizar compressa fria. Isso diminui bastante o desconforto, principalmente na primeira noite do procedimento e no dia seguinte. E os cuidados pós-operatórios, além das medicações, o que o paciente não deve fazer é, principalmente no PRK, se expor à radiação solar durante os 3 primeiros meses, mas principalmente no primeiro. Sempre que se expor à luz, tem que usar um óculos escuro com filtro ultravioleta. Ainda com o paciente que realizou PRK, a gente recomenda, tanto PRK quanto LASIK, a gente recomenda que não frequente praia nem piscina, porque tem um alto risco de infecção durante o primeiro mês. Após o primeiro mês, tudo bem. No caso de esporte físico, o PRK a gente acaba liberando um pouco mais cedo, talvez em torno de 2 semanas, depende de cada paciente. Já no LASIK, como a gente fez aquele corte, a cicatrização pode ser um pouco instável, então a gente prefere segurar esporte, principalmente esporte de impacto,
até por volta aí de 1 a 2 meses, dependendo do caso. A grande maioria dos pacientes faz os 2 olhos no mesmo dia. Não tem nenhum problema operar durante o mesmo procedimento os 2 olhos. Caso o paciente opte em operar separadamente, também não tem nenhum problema, mas é preferível que ele opere num dia só, porque ele tem um período de recuperação mais curto e facilitado por ser os 2 olhos de uma vez. O paciente que operou e ficou insatisfeito, ou o grau voltou, ou sobrou um grauzinho residual lá, ele pode operar de novo? Dá para operar de novo? Como que funciona a reoperação na cirurgia refrativa? É muito difícil o paciente precisar reoperar após a cirurgia refrativa. A gente espera ter uma cicatrização aproximadamente 3 meses, principalmente no PRK, para avaliar se realmente ficou um grau residual e ele vai precisar de uma nova cirurgia. Lembrando que isso também leva em consideração o pré-operatório, se ele vai ter uma córnea suficiente, uma espessura boa e uma força, né, uma estrutura boa para aguentar um novo laser, o que geralmente a gente acaba tendo um pouco mais de precaução. Vale lembrar que a cirurgia refrativa não é somente aquela realizada com laser, não é só o PRK, a LASIK. A gente também tem um procedimento que chama lente fásica, ela também é uma cirurgia refrativa. Ela é indicada para aqueles pacientes que têm um grau muito alto. Então, por exemplo, tem uma miopia a partir de 15, 12 e não consegue fazer o procedimento a laser, a gente tem a lente fásica. O hipermétrope 6, 7, 8, a gente consegue fazer a cirurgia refrativa com o implante da lente fásica. Nessa cirurgia de lente fásica a gente não usa laser, é só o implante de uma lente artificial com o grau do paciente. Aquele paciente que já passou dos 40 anos, está aí por volta de 55, a gente começa a indicar a cirurgia facorefrativa, que é realmente a remoção do cristalino com o implante da lente com o grau definitivo. Lembrando que essa é uma das únicas cirurgias definitivas para o paciente. Após ela conseguir realizá-la, não precisa mais reoperar. Cirurgia refrativa custa caro? Muitos pacientes têm essa dúvida. Se você comparar a troca anual de óculos, lente de contato, estojo, produtos para higiene, é relativamente mais acessível durante o tempo você conseguir fazer a cirurgia refrativa do que manter essas trocas anuais. Então o que a gente recomenda é, se você pode operar já a partir dos 18 anos, quanto antes você conseguir ali, maior o seu ganho em questão também financeira, porque você diminui aí essas trocas de óculos. Obrigado por ficarem até aqui, se inscrevam no nosso canal, acompanhem que vai vir muito conteúdo por aí.